Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Diz Aí. Vamos juntos aprender um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus. Fica ligadinho com a gente que Deus quer falar ao seu coração dentro de tudo que será ministrado aqui hoje. A produção separou um tema e vamos juntos estudar qual que é a visão da Bíblia a respeito desse tema. Então fica juntinho com a gente, combinado? Mas antes de revelar aqui que tema seria esse e qual convidado que está aqui nos prestigiando no dia de hoje, eu preciso passar algumas informações importantes para você. Começando com o nosso número de WhatsApp, através desse número que você manda a sua sugestão para a gente, as suas ideias. De repente você tem aí uma ótima sugestão de tema e está aí guardado, compartilha com a gente, nos ajude também. Queremos poder falar de repente de um tema que não falamos ainda e vai abençoar a sua vida, então compartilhe as suas ideias com a gente também. Ou de repente a sua opinião, nós queremos ouvir o seu feedback. Mande para o nosso WhatsApp, que é o 21993415064. Também é importante que você siga a gente lá no Instagram, @canal.cjc. Lá você vai conferir novidades, bastidores, conteúdos exclusivos, então você precisa seguir nossa página lá no Instagram, @canal.cjc. E caso você queira rever este programa ou compartilhar também, né, seja esse canal de bênçãos. Mas lá no nosso canal do YouTube, nós temos diversos conteúdos do canal da Juventude Cristã e você pode ficar por dentro de tudo. Tem Diz Aí, tem news, tem missões e muito mais. Então não fica de fora dessa, tá bom? Seja um inscrito do canal CJC Oficial lá no YouTube. E seja inscrito e também é importante que você esteja com o sininho ativado, porque assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado. E como eu disse, no YouTube, nos ajude compartilhando. Foi bênção para você? Então compartilhe no grupo de amigos, no grupo da família. Lembrou de alguém enquanto você estava assistindo? Compartilhe. De repente foi o Espírito Santo que te fez lembrar. Compartilhe com essa pessoa e seja canal de bênção na vida de alguém. Agora sim, podemos começar nosso programa de hoje. Estou recebendo mais uma vez, olha só que alegria, que honra, aqui o líder de jovens de Angra dos Reis. Seja muito bem-vindo, Cauã, mais uma vez. Amém, mais uma vez aqui. Já posso pedir música? Pode, qual música? Vamos lá. Eu gosto daquela da Catarina Santos. Qual? Como é que é mesmo? Tô vendo que gosta muito! Um abraço, Catarina Santos! Qual música? É aquela que ela fala, meu Deus, me fugiu a mente, tá repreendido em nome de Jesus. Tua presença? Isso, tua presença. Eu podia falar qualquer uma, não, só pra sair essa dessa. música. Eu faço tudo, largo tudo pra te ver. Essa parte. Faço tudo, faço só pra ter. É a parte que eu choro e vou com Deus. Então tá bom, Cauã, muito bem-vindo mais uma vez, uma alegria estar te recebendo. Ficou aí um abraço e um convite para os jovens também de Angra dos Reis. Isso! Diz Aí, de portas abertas para vocês. E hoje vamos falar sobre um tema muito interessante. Floresça onde Deus te plantar. De repente você já se perguntou, né, e já até falou sobre isso, mas eu nasci nessa família, eu não escolhi nascer nessa família. Eu queria ter nascido em qualquer outro país, menos Brasil. Enfim, N situações que a gente vai abordar aqui hoje, mas tratando sobre isso, floresça onde Deus te plantar, onde Deus te colocou, ali há um propósito. E esse é o nosso assunto de hoje. E eu já quero começar aqui fazendo uma pergunta para o Cauã. Vamos lá. Florescer é uma coisa que vem antes de dar os frutos. Isso. E essa questão de florescer, dar frutos, resultados, é um dever do cristão? Sim, é um dever do cristão, porque todo aquele que tem o Espírito Santo, ele gera frutos, ele gera dons. Então, conforme você tem ali, conforme você tem o Espírito Santo, conforme você vive uma vida ali cristã, você vai gerar frutos. É impossível uma pessoa de Deus, verdadeiramente, mesmo que acredita no nosso Salvador, uma pessoa que segue ali os caminhos de Deus, é impossível ela não gerar frutos. Então, acaba sendo uma obrigação você gerar frutos, porque se você é de Deus, você vai gerar frutos e dons e por aí vai. É interessante isso porque é uma obrigação, né? A gente tem que gerar, nós temos que ter ali resultados, frutos. É importante isso porque senão nós somos hipócritas, né? Falamos, mas e aí? O que você tem para mostrar? A fé sem obras é morta. Então, a gente precisa ter frutos, resultados. E além de ser uma obrigação por esse lado, a gente também compreende, parece até contraditório, mas não é não,
que é natural, porque a palavra vai dizer que nós estamos ali enxertados na videira. Sim. E através ali da seiva que tem na videira, que a gente se alimenta através dela, que a gente vai crescendo, vai desenvolvendo, chegando à maturidade, chega ao tempo de florescer e gerar frutos. É natural porque a gente está conectado. E a gente não só dá frutos, como diz o texto, mas nós damos muitos frutos. Então isso é lindo demais. Quando estamos conectados com Jesus, dele vem ali o fluir, né, que vem através de nós, e é por ele que nós estamos ali gerando frutos. E é natural porque estamos ligados. Agora, se está cortado, aí vai ser lançado fora. É natural com que você venha, gere frutos. Você nem vai perceber quando você está ali com Deus, você nem vai perceber que você está gerando frutos. E é uma forma de... As pessoas falam assim, até zoam alguns cristãos, você não vive o que você prega. Então, é sim sua obrigação você gerar frutos para você mostrar para essa pessoa. É o testemunho, né? Você dar testemunhos, você gerar ali frutos e mostrar para essas pessoas. Não, sim, eu estou florescendo ali na presença de Deus. Mas e quando, às vezes, até Deus mesmo faz isso, né? De colocar o cristão em um cenário, em algum contexto. Eu falei de família, falei de país, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser o local de trabalho. Sim. Pode ser alguma situação dentro, ali, entre os amigos, ou um caso dentro da família, não sei. Mas e quando Deus coloca em uma situação onde há luta, onde há problema, onde há uma escuridão? Por que Deus faz isso? Vamos lá. Como você falou lá no início, tudo tem um propósito debaixo dos céus e da terra. Então, quando Deus te coloca num cenário, às vezes, de deserto, é porque existe um propósito ali a ser concluído. Você precisa aprender certas coisas que lá na frente você vai precisar dessa bagagem. Existem momentos que hoje, na vida do Cauã, como eu gosto de pregar bastante, mas para isso eu tive que passar por vários processos, várias fases, para chegar onde eu estou, no entendimento que eu tenho sobre a palavra, no entendimento que eu tenho sobre ali a Bíblia. E como você falou, no trabalho, às vezes Deus quer com que você venha anunciar a palavra dele ali no trabalho. Mas é só luta, é só problema, só chega para mim confusão. Ali nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, você chegou naquele lugar ali, existe um propósito. Você é enviado de Deus para chegar naquele lugar e ser luz para aquele lugar. No trabalho, tá tudo uma confusão, tudo uma perdição. Dentro de casa também, brigas e mais brigas. Você que tem esse discernimento da palavra, você tem que se posicionar e agir conforme diz as Escrituras. Colocar o seu joelho no chão e começar a consagrar aquele lugar, começar a abençoar aquele lugar, orar pelas pessoas que estão à sua volta. Não é o lugar que deve influenciar sobre a nossa vida, mas sim a gente que tem que influenciar sobre o lugar com o Espírito de Deus. Sim, até porque se eu pegar aqui o meu celular e ligar a lanterna nesse ambiente iluminado que a gente está aqui no estúdio, não vai fazer diferença nenhuma. Sim. Mas se eu entrar aqui com todas as luzes apagadas e eu quiser andar aqui sem pisar em alguma coisa, sem cair, e eu ligar a lanterna do meu telefone, aí sim vai fazer uma diferença. Então você, como luz do mundo, como o Cauã bem colocou, Deus, às vezes, vai te colocar em lugares onde há escuridão, porque ali é onde a luz vai fazer diferença. Então, não reclame muitas vezes por estar em um lugar onde há problemas. Deus te colocou ali como um agente de mudança, como um agente de transformação. E a sua postura precisa ser diferente. Por exemplo, no local de trabalho, se você foi colocado ali, é para ser esse agente de transformação. E eu entendo também, espiritualmente falando, sobre uma responsabilidade que nós temos. Cada pessoa que está ali junto com você, se você é o único cristão, não sei, se é o caso, mas existe uma responsabilidade sua para com aquelas pessoas. E é muitas vezes numa conversa trivial, falando sobre um assunto do cotidiano, assim como o próprio Jesus com a mulher samaritana, o assunto começou na vida cotidiana. Falando de coisas normais, e ali eles entraram, de repente, uma multidão ali foi para escutar Jesus.
Porque de repente a pessoa vem desabafar com você com algum problema no casamento. Sim. E se ela for desabafar com qualquer outra pessoa, ela vai ouvir conselho, já separa, larga dele, não vai, arruma outro. Mas quando vem até nós devemos ali trazer um direcionamento sobre as Escrituras. O que o princípio da palavra está dizendo ali. Se é alguma coisa de família, se é alguma coisa mental, emocional, sentimental, seja qual for a área, é uma oportunidade que você tem de, através do cotidiano, estar ali pregando princípios da palavra e fazer a diferença, um agente de transformação, plantando aquela sementinha, né? Você acha que é tão pequena, que foi só um versículo, foi só um conselho dentro da palavra, mas aquela sementinha germina. Pode não germinar amanhã, nem daqui uma semana ou um ano, não sei, mas em algum momento aquela semente ali, ela foi lançada, ela não vai voltar vazia não, ela vai cumprir um propósito. Por isso que é importante nós gerarmos frutos, por isso que é importante nós crescermos. Com a medida que nós formos crescer, vamos ter mais espaço de sombra para pessoas virem e estarem ali repousando, tendo paz, e encontrando a Jesus. É tudo sobre almas, É tudo sobre almas. Jesus veio para salvar a humanidade. E até foi a pregação de domingo do pastor, ele falou sobre isso, né? Que a gente inverte muitos valores, ama as coisas e usa as pessoas, quando a Bíblia nos ensina o contrário, a amar as pessoas, se doar para as pessoas, alimentar alguém, cuidar de uma alma, trazer uma alma a Cristo. Esse é o propósito. E agora vamos para o caso de hoje. Preparado? Sim. É alguém pedindo ajuda, contando algum problema que vem enfrentando durante a caminhada espiritual, e dentro da palavra a gente pode dar um conselho para essa pessoa. Quem mandou pra gente foi o Bernardo, e ele escreveu assim: eu trabalho em uma grande empresa e, apesar de gostar do que faço, sinto que meu trabalho não faz diferença na vida de ninguém e não agrega ao reino. Na igreja sou ativo, mas sempre evitei misturar minha profissão com a obra na igreja, acreditando que cada um tem um chamado diferente. Um dia, durante uma pregação, ouvi a mensagem: floresça onde Deus te plantou. Isso me fez refletir sobre o meu papel como cristão no ambiente de trabalho e sinto um vazio. Me questiono como posso fazer isso em um ambiente de trabalho onde constantemente é um caos e eu não tenho tanta voz. Ele pede uma orientação. Diz aí, Cauã. Bom, o importante é com que você pare com essa ideia de não misturar as coisas. É tudo sobre o reino, e o mundo espiritual ele não existe apenas só na igreja, mas ele também existe ali dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho. Então é importante sim você estar em plena consagração e você orar pelo seu trabalho para que ele venha frutificar, porque até nós que carregamos a luz, nós que somos cristãos, onde nós pisarmos a planta dos nossos pés, aquele lugar ali tem que testificar a presença de Deus. Então algo que é muito importante ore pelo seu trabalho, ore pelas pessoas, os gestores do seu trabalho, para com que eles venham ter uma mentalidade, para que Deus venha trazer mentalidade para eles de que venha ser ali um lugar de paz, um lugar de comunhão. Algo que aconteceu comigo. Eu gosto de falar de testemunhos meus, que eu posso falar com propriedade. Aconteceu lá em Angra, uma senhora da limpeza, ela me via sempre orando em um quartinho lá escondido, porque eu pego o meu horário de almoço, vou orar, às vezes faço meu devocional, é o meu momento que eu tenho, no meu dia corrido, eu tenho que tirar um dia para conversar com Deus. E acredita que eu descobri que, eu sempre fazia meio-dia, 11h30 ela estava indo sempre lá limpar esse quartinho antes de eu entrar para orar. E eu fui descobrir isso depois, por quê? Consequentemente, não sei o que aconteceu, foi tudo propósito de Deus. Ela começou a ir na nossa igreja. Olha. Ela visitou a nossa igreja e me viu lá. E eu não sabia, e ela também não sabia que eu era daquela igreja. E aí ela contou pra gente ali, pro pessoal, que meia hora antes ela sempre ia e limpava, e através daquele ato ela disse que ela foi evangelizada. Ela disse que sentiu uma vontade de ir pra igreja ao me ver orar, ao me ver tendo aquele processo de comunhão.
tendo aquele testemunho, né, dando frutos, ela quis ir para a igreja. E hoje ela e a família dela e são membros lá da nossa igreja. É o bom testemunho, né? Isso. Já pensou se ela estivesse fazendo alguma coisa errada, tratando mal alguém, depois vi ele na igreja, nossa. Exatamente. Mas não, é o bom testemunho. Sim. É isso que fez a diferença. Mais uma alma, né? Glória a Deus por isso. Deus te coloca em ambientes com um propósito. E de repente, se há alguma bagunça ali, Deus quer que você coloque aquilo em ordem. Até uma mensagem que o pastor Michael vinha pregando, eu achei isso muito forte, em Ezequiel 37:7, onde diz sobre o vale de ossos secos. E daí, com a ordem do Senhor, o profeta vai e profetiza, né? E no versículo 7 diz: então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso com o seu osso. Então é muito bacana isso, porque é onde Deus te coloca para você profetizar, dar o bom testemunho. E se tiver a oportunidade, né, você falar da palavra de Deus, dos princípios que há ali, o bom testemunho já é uma pregação, né, aberta. Sim. Mas que Deus te use, assim como foi o caso do Cauã, numa oração no horário de almoço, né? Enfim, mas que você venha colocar aquilo em ordem, que você venha colocar ali cada osso no seu osso, espiritualmente falando, mas que venha haver a ordem, né? E consequentemente, quando arruma o espiritual, né? As demais coisas são acrescentadas, são arrumadas também. Você é um agente de mudança, um agente de transformação. Então, aonde você é posto, ali há um propósito. Mesmo que seja um ambiente onde há pressão, onde há ali um grande caos, como até ele colocou, né, que ele não tem voz ali, mas Deus te colocou em um lugar, mesmo que haja perseguição, sofrimento, humilhação, ali há um propósito do Senhor para ser cumprido. E até um caso que eu lembro é de uma oração muito forte que às vezes a gente faz e não tem consciência do que está falando. Que é aquela oração: Deus, usa-me. Usa a minha vida. Às vezes o pastor já falou isso durante a oração, conduzindo a oração, e você repetiu sem ter consciência daquilo. Quando você pede para Deus te usar, isso é algo muito forte. E quer dizer que você é um instrumento nas mãos de Deus. E Deus, ele não vai confiar ali grandes batalhas a qualquer soldado. Sim. Não é? Eu estava pensando nisso agora há pouco. O pastor pregou isso, eu achei isso muito forte. Às vezes você está de bem com Deus, né? E Deus te coloca em uma situação complicada, uma situação ali de um sofrimento, uma humilhação, uma pressão muito forte, mas é porque você é um soldado forte e Ele quer usar a sua vida. Tudo tem um propósito. Deus, ele não coloca nada sobre as nossas costas com que Ele veja que a gente não é capaz, que a gente não vai saber lidar. Então, algumas pessoas até ficam chateadas com Deus, se perguntam por que estão naquele lugar de opressão, por que estão sendo humilhadas, mas na verdade tudo existe um propósito. Você foi ali, como a gente falou agora há pouco, você foi ali para ser luz. Então, antes de você ir para o seu trabalho, comece a orar, ou quando você chegar, às vezes, chegue mais cedo, leve um azeite ungido, comece a ungir aquele lugar, porque se Deus te colocou ali, é porque existe um propósito que você tem que cumprir. E às vezes é salvar uma alma, curar uma alma, pessoas que estão desviadas, ou até mesmo você salvar pessoas que ainda não conheceram a Jesus, apresentar a palavra. Se tem um caso que para mim é o mais forte de todos, é da escrava de Naamã. Porque pensa no caso dela, qual que era a situação? Ela foi trazida como uma escrava. Ela estava longe da família, longe da pátria dela, e ela tinha todos os motivos, humanamente falando, para desejar a morte do senhor dela, que seria Naamã. Até porque ela não ia precisar fazer nada, era só ficar calada. E Naamã já estava ali com a doença e já iria ali se encaminhar para um quadro pior e de repente levar ali até a morte. Ou seja, era só ficar calada. Mas ela tem uma atitude que chama a atenção. Mesmo tendo todos os motivos ali de humilhação, de sofrimento, de pressão que ela sofreu, sendo apenas uma menina, ela tem um coração totalmente diferente. E a gente vê que o que ela semeou na vida de Naamã, a princípio semeou cura, né? Porque Naamã, ele foi até o profeta na esperança da cura e realmente, de fato, conseguiu. Mas quando Naamã volta, ele já havia até aceitado ao Deus de Israel, ao Deus que havia curado ele. Porque no texto diz que ele pegou um pouco da areia daquele lugar, né, da terra, e quando ele estivesse no templo, ele iria se ajoelhar diante daquela terra
terra, ele ia colocar aquela terra no chão e ele estaria se ajoelhando ali, mas ele estava se curvando ao Deus de Israel. Então isso é muito forte. Ela semeou ali uma cura, mas no fim colheu a salvação. E isso é muito precioso, como já falamos aqui. Ela floresceu em meio a um lugar de caos. Totalmente de caos. E aí a gente vê o caso dela, que, por exemplo, ela estava diante de Naamã e poderia negociar. Sim. Ela tinha ali a indicação do profeta que poderia curá-lo. Ela poderia falar, então eu falo para o Senhor onde o Senhor o encontra e o Senhor me liberta como escrava. E ela nem impôs condição. Você vê um coração doador, que esquece um pouco do sofrimento próprio para cuidar do próximo, né? Anular um pouquinho o seu sofrimento, mas para ajudar ao próximo. Segundo ponto que chama atenção na história dela, né? Que ela foi capaz de sentir compaixão por ele, mesmo ele não merecendo. Mas ela demonstrou esse amor, demonstrou compaixão e isso quebranta. E a gente vê que é uma oportunidade para ela expressar um pouco do amor de Deus. E até uma coisa que o pastor Michael falou em uma das pregações, quando ele fala sobre a escrava de Naamã, é que o Naamã, quando ele foi curado, ele estava tão grato, tão feliz, que ele queria dar uma quantia ali, né, de tesouros, de prata, de ouro, para o profeta. E o profeta não aceitou. Até o servo quis ali colocar a mão, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas Naamã voltando para casa, curado, cheio de ouro, cheio de prata, quem você acha que ele abençoaria? Ele ia abençoar ali a serva dele. E é isso que acontece no hoje em dia. Às vezes a gente não tem essa noção de que abençoando o nosso lugar, abençoando aqueles que estão acima de nós, porque a Bíblia fala que nós devemos respeitar as autoridades, aqueles que estão acima de nós. Nós abençoando eles, nós orando por eles, nós vamos ser abençoados. Deus vai nos honrar, porque se eles estão acima de nós e nós oramos para que Deus venha cuidar deles, isso significa que quando eles forem abençoados, eles vão nos honrar. Porque como o pastor Michael também, ele pregou ontem, nós devemos respeitar quem está acima de nós. Sim. Porque o azeite, ele vem sobre a cabeça e escorre da barba e... É de cima para baixo. É de cima para baixo, devemos respeitar de cima para baixo. Exatamente. E se você está com dificuldade em florescer em meio ao caos, então uma dica, né? Crie mais raízes. Como é que está a sua intimidade com Deus? A gente sempre vai perguntar isso aqui para fazer você refletir de como anda a sua vida com Deus, suas disciplinas espirituais. Porque se você não tem raízes, qualquer vento leva, qualquer dificuldade vai derrubar você, quebrar, te destruir. Agora, quando você tem raízes, e a Bíblia chega a nos comparar com palmeiras, como ali o cedro do Líbano, né? Olha Sim. só. E quando você vê a história dessas árvores, o conceito delas ali, né, na natureza, elas têm muita, mas muita raiz. Porque elas vão lá no fundo, elas criam estrutura para baixo, né, intimidade antes de crescer. Então não é qualquer vento que vai derrubar, vai destruir, vai quebrar elas, não. Elas são fortes. Tem alguma dica prática aí para essa pessoa também que está com dificuldade em florescer? Não apenas criar raízes, mas também você regar a sua vida diariamente. Perfeito. Porque várias árvores, a raiz é forte, mas quando você vai olhar o tronco, quando você vai olhar se existe algum fruto, não existe fruto, porque é uma árvore onde não está sendo regada. A raiz pode até ser forte, pode até estar fortalecida ali na terra, mas não tem frutos. É uma árvore, a gente chama até de, essa árvore está muito feia e tal, porque ela está seca, está ressecada. Por isso que eu estou dizendo, Sim. Não crie apenas raízes, venha regar a sua vida diariamente. E como que você faz isso? Devocional, tendo seu momento com Deus sempre, todos os dias, indo à igreja ali e adorando a Deus, tendo entendimento real, né, do que o pastor, o profeta da igreja está dizendo. Porque algumas pessoas vão para a igreja e buscam apenas de bênção. Não, você tem que ir atrás ali para como que eu posso dizer? Atrás de um salvador, atrás de algo que vá saciar a sua fome por Jesus. Bom, já estamos chegando no final do nosso programa. Foi maravilhoso esse assunto. Tenho certeza que falou ao seu coração e te inspirou. De repente você não está florescendo, não está dando frutos, mas Deus quer usar a sua vida assim. E seja ousado, faça essa oração, mas esteja pronto também, porque Ele vai te colocar em situações complicadas. Mas lembre-se, Ele não vai te dar nada além das suas forças e não vai te deixar sozinho nessa, não. Ele está com você. Antes de encerrarmos, faz aquele convite especial para os jovens de
Angra dos Claro. Reis, dizendo ali quando acontece o culto, aonde que é, qual é o horário, mídias sociais e também já faz aquela propaganda desse moletom dos teens. Por favor, Cauã. Tá bom. Então, pessoal, você que é de Angra dos Reis, você que é jovem e mora em Angra dos Reis, nós estamos ali na rua Japoranga, número 1006, e os cultos jovens acontecem todos os domingos, às 4h30 da tarde, ok? Nós esperamos você, tem uma galera lá muito animada que você vai gostar bastante, e lá você vai florescer. Você também precisa buscar lugares com que você venha florescer, e lá eu tenho certeza que é um lugar que você vai ter um crescimento espiritual. O nosso arroba do Instagram é @JQV Angra dos Reis sede, ok? E falando sobre esse moletom, é um moletom... Os teens estão on? Pode ficar em pé? Pode, mas acho que em pé não dá. Pode? Já levantou, Ok. dá pra ir, dá pra ir. Vamos lá, é o moletom dos teens estão on, ok? Entre em contato lá nos teens do Rio. E tá de bom? costa, de costa. Aqui, ó. Salvation, JQV Teens e GD. Você que quer um moletom desse, entre em contato lá com a galera dos Teens do Rio, que tem um WhatsApp lá pra eles, tá bom? Pra você adquirir esse moletom. O nosso produtor tá querendo, hein? Ih, tem que mandar mensagem. Tentei, Lucas, tentei! Bom, pessoal, nós ficamos por aqui. Um grande abraço pra vocês e até a próxima oportunidade. Deus abençoe. Deus abençoe. Pessoal, você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também. E aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!